Dolores proféticas que apenas as escolhidas por Deus manifestam e a ninguém mais é revelado. Na pequena cidade de São Benedito, a capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida era um ponto de luz divina que brilhava em meio à escuridão do cotidiano. Ali, no altar iluminado por velas tremeluzentes, Ana, uma mulher de fé inabalável, buscava consolo e força através da oração. Com 38 anos, mãe de Maria, uma menina de 8 anos, Ana se tornara a intercessora daquela comunidade. Sua devoção e amor incansável a Deus eram admirados por todos. No entanto, quando Maria foi diagnosticada com uma doença rara, o céu que parecia tão próximo se tornara uma tempestade implacável. A notícia trouxe um silêncio horrendo, como se o mundo tivesse parado. A dor de Ana era palpável. As lágrimas escorriam, enquanto ela se lembrava das palavras de uma velha amiga que dizia: as escolhidas por Deus enfrentam dores proféticas para revelarem sua força interior. Naquela noite, ao orar, um luar intenso iluminou a capela, trazendo consigo um semblante de serenidade. Ana sentiu uma brisa sobrenatural, como se a própria Nossa Senhora lhe dissesse que ela não estava sozinha. As paredes sussurravam promessas antigas, e naquele momento Ana teve visões, pessoas unidas em oração, clamando pela cura de sua filha. Reunindo amigos e membros da comunidade, Ana organizou uma vigília. As vozes se entrelaçaram em hinos de louvor e lágrimas eram derramadas com a esperança de que a intercessão coletiva ressoasse e tocasse os céus. Cada um ali sentia a presença do Espírito, a força da unidade em Deus. Ana, movida pela revelação recebida, orou não apenas pela cura de Maria, mas por um renascimento espiritual que iria ecoar além da sua dor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando o doutor entrou no hospital, o coração de Ana pulsava em um compasso de fé. O ambiente estava pesado, mas ela se apoiava na oração fervorosa de todos os presentes. Então, a porta se abriu. O médico, com um semblante entre alívio e surpresa, anunciou a cura. Era um milagre. A doença tinha desaparecido sem explicação alguma. As vozes se misturaram em adoração e gratidão, e Ana sentiu o calor do amor divino envolvendo a todos. Entretanto, bem no fundo do coração, uma inquietação começou a germinar. Aquela vitória era apenas o começo de algo maior? As 7 dores proféticas que enfrentou se tornariam um testemunho envolvendo toda a cidade. Mas que novas revelações Deus teria para Maria e para sua comunidade? O clamor ainda ressoava em sua alma, como um eco de promessas por cumprir. O que mais Deus estava preparando? Com cada respiração, Ana percebeu que uma nova jornada estava prestes a se desenrolar nas páginas de sua vida. O mistério divino estava longe de se encerrar. Ana acordou na manhã seguinte, com o coração pulsando em sintonia com a luz que entrava pela janela. A cura da filha ainda ressoava em sua mente como um hino de vitória, mas uma nova sensação a envolvia, como uma nuvem rodeando um monte. Era um chamado, algo além da alegria da cura. Rumando para a capela novamente, o aroma das flores que brotavam no jardim a saudava. O lugar estava silencioso, mas a serenidade não a enganava. Havia um peso no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ao entrar, Ana se ajoelhou e deixou que as lágrimas escorressem.
Ela agradecia a Deus por Maria, mas ao mesmo tempo sentia que precisava escutar algo mais profundo, um sussurro divino que a guiasse. Concentrando-se, a presença de Nossa Senhora parecia mais palpável do que nunca. Ana lembrou-se das visões que teve durante a vigília, das pessoas unidas em oração, e sentiu que essas experiências não eram apenas para a cura de Maria, mas para a transformação da cidade inteira. Deus, o que quer que eu faça com tudo isso? Ela implorou. Após alguns momentos de silêncio sagrado, Ana teve uma visão. Ela viu a cidade de São Benedito transformada, mais unida e forte na fé. Viu pessoas se ajudando, compartilhando suas dores e conquistas, um verdadeiro corpo de Cristo. Não eram apenas suas orações que ressoavam. As vozes de toda a comunidade estavam unidas em um coro incessante de gratidão e anseio. A visão se intensificava, e Ana sentiu uma energia vibrante dentro dela. Aquele poderia ser o início de um movimento, um renascimento espiritual, que transcenderia suas próprias experiências de dor. Ela sabia que deveria compartilhar essa visão com a comunidade, não apenas como uma mãe agradecida, mas como uma verdadeira líder ungida. Que plano maravilhoso Deus está tecendo em meio aos nossos desafios, pensou. Ana convocou a todos para uma nova vigília, mas desta vez não apenas orando por cura, mas clamando por renovação e unidade. Enquanto espalhava a notícia, os rostos de seus amigos refletiam uma mistura de esperança e curiosidade. Cada um trazia suas próprias histórias e dores, mas juntos todos pareciam abrangidos por uma mesma missão. A vigília começou ao cair da noite, e a capela logo se encheu de corações, pulsando em um só ritmo. As velas acesas pareciam brilhar com mais intensidade à medida que as vozes se elevavam numa adoração poderosa. Ana, posicionada à frente, sentia-se cheia do Espírito Santo, como se cada palavra proferida convidasse uma nova vida e propósito. Vamos clamar juntos, não só pela nossa cidade, mas pelo mundo, que a luz de Deus resplandeça em cada coração, exclamou Ana, enquanto a congregação ecoava suas palavras calorosas. As pessoas começaram a se unir em círculos, segurando as mãos umas das outras, cada toque sendo um selo de fé e esperança. Mas enquanto a fervorosa oração subia como um incenso, Ana não conseguia deixar de sentir que havia um novo teste à vista. O que aconteceria a seguir, agora que estava pavimentando um caminho de fé para todos? Como se respondendo aos seus pensamentos, um arrepio percorreu sua espinha. Poderia a cidade estar preparada para o que Deus estava prestes a revelar? Inevitavelmente, a tensão aumentava, e Ana percebeu que aquele seria apenas o início da jornada. O que virá agora? Perguntou a si mesma. A resposta poderia se manifestar de maneiras que nenhum deles esperava. Ao longo da noite, a vigília ressoava com um fervor contagiante. O eco da adoração preenchia cada canto da capela. Ana, cercada por rostos iluminados pela luz das velas, sentia a presença de Deus tão próxima que parecia quase palpável. As orações fervorosas subiam como uma fumaça suave, e cada palavra proferida pela congregação parecia acrescentar mais combustível à chama já acesa em seus corações. Deus está entre nós, pensou Ana, enquanto olhava para as faces preenchidas de esperança. Cada lágrima que escorria revelava não apenas dor, mas também uma expectativa tremenda. Cada história contada ali naquelas horas noturnas era um testemunho vivo de que aquele era um momento de transformação. No entanto, à medida que as horas avançavam, Ana também sentia uma espécie de pressão interna. Um sussurro suave, quase imperceptível, começou a ressoar em sua mente. Era um chamado que a convidava a ir mais fundo, a encarar suas próprias dores e incertezas. As 7 dores que ecoavam em sua alma não eram apenas suas, eram o reflexo das lutas que toda a comunidade enfrentava. De repente, como se um véu tivesse sido levantado,
Ana começou a visualizar mais claramente. As 7 dores proféticas começaram a se desenhar em sua mente. A luta contra a pobreza, a dor da solidão, a angústia da injustiça, o desafio da doença, o peso do preconceito, a busca pela identidade e, por último, a traição que ainda machucava muitos corações. Agora, ela percebia que cada uma dessas dores não era apenas uma dificuldade individual, mas desafios espirituais que poderiam ser superados através da unidade e da fé. Com a voz trêmula, mas cheia de poder, Ana se manifestou na frente da congregação. Irmãos e irmãs, começou, Deus tem números especiais para nós. As 7 dores que vivemos estão se transformando em 7 testemunhos de vitória. Os murmúrios se intensificaram e algumas pessoas começaram a se levantar. A esperança enchia o ar. Ana continuou. Vamos trazer à luz cada uma dessas dores, que elas sejam trazidas aqui, diante de Deus, para que possamos nos libertar e nos unir em um só espírito. A atmosfera começou a pulsar com energia, e as vozes se elevaram à medida que cada um compartilhava sua própria dor. Ao longo desta revelação, Ana via a dor se transformar em clamor, e o clamor se tornava consolo. As pessoas encontravam liberdade em suas vulnerabilidades e lábios se uniam em cânticos de libertação. Os olhos de Ana brilhavam à medida que sentia a mão de Deus, movendo-se poderosamente entre eles. Contudo, no fundo de seu ser, ainda havia uma inquietação. O que vinha a seguir? Aquela noite, que prometia tantos milagres e curas, poderia também trazer desafios ainda mais profundos. Estamos prontos para encarar tudo isso juntos? Pensou Ana, enquanto um frio percorreu sua espinha. As vozes se uniram em um clamor coletivo, mas na mente de Ana pairava uma pergunta inquietante. E se a verdadeira dor que precisaríamos enfrentar estivesse oculta, esperando o momento certo para ser revelada? Com esse pensamento, o peso no coração de Ana cresceu. Não seria fácil, mas ela tinha certeza de que a jornada estava apenas começando. Ana olhou novamente para a congregação, o brilho da fé agora intensificado, e antes que pudesse se dar conta, uma luz divina começou a despontar sobre todos eles. Abria-se uma nova manhã de expectativa, que revelaria as chaves que cada um precisava para vencer as batalhas futuras. Ao mesmo tempo, na calma do seu coração, o certo e o incerto se entrelaçavam. Que plano maravilhoso Deus está tramando! Sussurrou Ana, enquanto um sentimento de dúvida e esperança se misturava. O que mais esse caminho de aliança, dor e vitória traria para eles? Quais seriam as próximas lições que Deus tinha preparado na jornada? O mistério estava apenas começando. A luz na capela parecia crescer, como se cada vela estivesse respondendo à oração fervorosa que ecoava. Ana podia sentir a audiência se unindo, um só corpo, uma só voz. E enquanto cada um compartilhava, a atmosfera se tornava mais carregada de expectativas. Olhos se encontravam e lágrimas eram enxugadas, testemunhos de dor e cura entrelaçados como um tapete de fé. Ana respirou fundo, sentindo que aquele momento era tudo menos comum. Era divino, intenso, e a presença de Deus pulsava ali, vibrante. Estamos aqui, era a afirmação que emana de cada coração, mas um mistério ainda pairava no ar, como uma neblina que mesmo ao amanhecer não queria se dissipar. Deus está chamando, Ele quer transformar nossas dores, mas isso requer coragem, exclamou Ana, e o clamor aumentou, como um vento que soprava através de montanhas. De repente, uma jovem, Clara, levantou-se timidamente. Minha dor é a solidão, disse, sua voz vacilante, mas determinada. Sinto que ninguém me vê. Estou sempre perdida em meio à multidão. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ana viu lágrimas brotando dos olhos de muitos, pois a solidão era uma ferida comum, uma dor compartilhada naquelas 4 paredes. Clara, Ana começou, a solidão não é o fim.
ela pode ser um portal. Quando nos sentimos sozinhos, é Deus que nos chama para um relacionamento mais profundo. Olhe ao seu redor. Aqui estamos, juntos. E, em um movimento coletivo, as mãos de todos se estenderam, tocando a jovem, formando um círculo acolhedor. Unidos em Cristo, somos mais fortes, gritou uma voz ao fundo, e o eco daquela declaração ressoou como uma canção de vitória. A ligação entre eles se tornava mais forte a cada relato. Nela, Ana compreendia que a vulnerabilidade era um ato de coragem e liberdade. 4, 5 e logo 7 pessoas estavam compartilhando suas dores, cada um encontrando consolo no outro, na oração coletiva. Então, enquanto a conversa fluía, algo começou a se transformar na mente de Ana. As palavras divinas, que antes pareciam distantes, agora se tornavam mais claras. Cada dor, cada desafio representava uma oportunidade para testemunhos de fé. Isso é o que Deus quer. Ele quer que enxerguemos os desafios como trampolins, não como obstáculos. Sussurrou ela para si mesma, sentindo o fervor crescer. Mas o que parecia ser um momento de unidade e entusiasmo não durou. Uma sombra escureceu o rosto da congregação quando um homem, Miguel, levantou-se. Seus olhos estavam cheios de um peso que parecia insuportável. E quanto à injustiça? A dor que atormenta minha alma todos os dias. O que podemos fazer? Sua voz era um grito, e a sala toda o ouviu como um mantra que precisava de resposta. Ana sentiu a pressão aumentar dentro dela. Em seu coração, uma batalha se formava. O que Miguel queria saber era real, urgente. A injustiça clamava por soluções e por um sentido de controle em meio ao caos. Deus está nos guiando a isso, Miguel. Ele quer que lutemos. Mas a luta não é apenas nossa, ela é dele, respondeu Ana, tentando olhar nos olhos de cada pessoa presente. Um silêncio se instalou, pesado, e a expectativa aumentava novamente. A pergunta que fervilhava no coração de cada um agora era clara. Estamos prontos para lutar juntos, mesmo que isso signifique confrontar as verdades mais sombrias? Ana levantou os olhos, buscando a luz que antes parecia tão próxima. A luz estava lá, mas cercada pela escuridão das dúvidas e medos. Era hora de se levantar e se afirmar. Mas como? Como podemos confrontar a injustiça e as outras dores que nos assolam? Sua mente se perguntava, enquanto o clamor sobre sua cabeça aumentava. E assim, o mistério se aprofundava. Ana sentiu que um novo desafio estava prestes a emergir diante deles, e a resposta viria em uma forma que eles nunca esperavam. A jornada que se apresentava desencadearia não apenas lutas, mas esperanças ainda não reveladas. Quais seriam os próximos passos a se dar? Quais verdades ainda aguardavam pela luz do dia? O momento de revelação, de poder e de união estava mais perto do que ninguém imaginava. O silêncio na capela parecia flutuar, pesado e expectante, enquanto Ana absorvia o peso das palavras de Miguel. A injustiça clamava por uma resposta, assim como a dor e a solidão. Mas, acima de tudo, a necessidade de agir uniu os corações aflitos ali presentes. A atmosfera carregava não apenas temor, mas uma expectativa vibrante, quase elétrica. Quantas vezes nos sentimos impotentes diante da dor do mundo? Pensou Ana, lembrando-se de sua própria jornada de fé. Mas é através de nós, com nossos testemunhos, que Deus pode agir. Em um impulso, ela se dirigiu a Miguel. A nossa força não vem de nós, mas do Senhor. Juntos podemos levantar a voz contra a injustiça. O que você acha de começarmos com um clamor em oração? Miguel hesitou, mas seu olhar prendia-se na luz que emanava da presença coletiva. Sim, precisamos orar, precisamos dar um passo. Afinal, se não lutarmos, quem o fará? As mãos começaram a se mover novamente. Dessa vez não apenas para apoiar Clara, mas para se unirem em um círculo decisivo.
Ana sentiu a energia crescendo à medida que cada um começava a orar em voz alta, clamando por transformação, por justiça e por um entendimento que só Deus poderia fornecer. Era um clamor que ecoava do fundo da alma, uma sinfonia de corações batendo em uníssono. Deus, estamos aqui prontos para fazer justiça. Leva nossas vozes ao céu, que cada lágrima represente um pedido de ajuda e que cada oração se torne uma ação, um sinal do teu poder. Essas palavras saíram da boca de Ana, não como uma declaração, mas como uma invocação fervorosa. De repente, uma onda de paz tomou conta da sala. As vozes começaram a se calar gradualmente e um sussurro suave preenchia o ar. Era como se Deus estivesse escutando, respondendo a cada clamor com um toque divino. Ana olhou ao redor e viu rostos iluminados, corações abertos. Era o início de um movimento. É nesse momento que uma mulher mais velha, Dona Rita, com a sabedoria escrita nas rugas de seu rosto, levantou a mão. Ah, queridos, essas dores que enfrentamos não são em vão. Elas são proféticas e cada uma delas tem um propósito. Precisamos aprender a ver nossas lutas como parte de um plano maior, como parte do propósito de Deus nas nossas vidas. O murmúrio de respeito aumentou, e Ana percebeu que a cada palavra de Dona Rita, um novo entendimento se formava nos corações. As 7 dores, que pareciam desafios insuperáveis, agora surgiam como oportunidades de crescimento e transformação. Aquela revelação era poderosa. Ana sentiu a força do Espírito Santo na sala. Deus não apenas nos dá esperança, mas nos capacita a agir, mesmo quando os caminhos parecem sombrios. O que nos impede de termos coragem para enfrentar nossa verdade? A dor não precisa nos paralisar, pode nos impulsionar. Nesse instante, as vozes começaram a se entrelaçar novamente e a sala se encheu de um fervor renovado. Pessoas começaram a compartilhar experiências que agora faziam mais sentido. Cada dor, cada luta, cada injustiça tinha a sua razão de ser. Era como se Deus tivesse aberto uma porta, um convite para que se unissem na jornada da cura e da luta, transformando o sofrimento em esperança. Então vamos lá, incentivou Miguel com fervor. Vamos transformar nossas dores em testemunhos. Vamos ser instrumentos de mudança, poços de justiça em um mundo sedento. Assim, com a luz da capela brilhando ainda mais intensamente, a congregação de Ana se levantou, pronta para abraçar o que vinha pela frente. Mas algo no fundo de Ana ainda a perturbava. O que mais poderia surgir dessa jornada de fé? O Senhor estava soltando um mistério, uma nova revelação que ainda não se manifestava. O que mais precisavam enfrentar? Que desafios ainda deveriam ser preparados pela mão poderosa de Deus? Enquanto cada coração pulsava em expectativa, Ana sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e ela estava disposta a descobri-la. A capela estava envolta por uma atmosfera que parecia carregar cada alma presente. A energia coletiva pulsava como ondas do mar, cada um se perdendo em pensamentos e orações, mas também em um misto de inquietude e esperança. Ana sentiu a necessidade de direcionar essa força, de canalizar a intensidade do momento. Ela olhou para Miguel e viu a firmeza em seu olhar. Sabiam que um caminho novo se abria diante deles. Precisamos ser claros sobre o que estamos enfrentando, disse Ana, sua voz suave, mas carregada de uma firmeza que ecoava como um chamado. As dores que vivemos não são apenas nossas, elas são parte de algo maior. Cada um de nós carrega um testemunho e juntos vamos transformar essa dor em uma voz. Miguel assentiu. A congregação estava com os corações arredondados pela dor. Mas agora era hora de unir a experiência de cada um em um só clamor, uma só luta. Dona Rita, sempre sábia, fez uma pausa e respirou fundo. O que acontece quando as escolhidas se levantam?
O que acontece quando decidimos que as dores não nos definem, mas nos moldam? As perguntas ressoavam entre eles, e a intensidade do momento subiu. O espaço, antes de insegurança e medo, agora se enchia de coragem e determinação. Ana se lembrou de outros momentos em que viu Deus agir nas circunstâncias mais difíceis, como um farol em meio à tempestade. "A dor é um convite, não uma sentença", exclamou Ana. "Ela nos chama a levantar e confrontar a sombra ao redor. O que é essa dor, senão um meio para Deus revelar sua glória?" As palavras de Ana cortaram o silêncio como uma faca afiada. Sentimentos de liberdade e esperança começaram a emergir. O círculo se fechou ainda mais, como se quisessem criar um escudo de fé ao redor uns dos outros. Enquanto isso, uma nova luz preenchia a capela, uma luminosidade que parecia fluida, como se fosse uma promessa de renovação e transformação. Ouvindo os testemunhos de dor e superação, o remorso e a vergonha começaram a se dissolver em cada oração compartilhada. Ali estavam, unidas, batalhando contra as injustiças do mundo com a força do amor divino. Miguel levantou a mão e pediu para que todos fechassem os olhos e sentissem a presença de Deus entre eles. Vamos entregar nossas dores a Ele. Vamos liberá-las em oração, um ato de entrega e fé. E assim, vozes começaram a subir, murmúrios que se tornaram gritos de clamor por intervenção divina. Ana sentia as lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Era a emoção de um povo que finalmente se reconhecia forte. Era uma reconexão com o propósito que Deus tinha para cada um deles, pelo amor, pela justiça, pela esperança. Gritavam, cada palavra se transformando em uma tocha que iluminava a escuridão. O ar estava carregado de promessas. O espírito da guerra da fé estava apenas começando, mas Ana ainda sentia a agitação dentro de si. Tudo o que acontecia parecia um sopro de algo muito maior, um movimento que poderia reverberar muito além daquele lugar. A cada pedido e a cada clamor, uma certeza crescia. Elas estavam sendo moldadas para algo grandioso. Mas o que tudo isso significa para nós? Ana finalmente se perguntou em voz alta, seu olhar passando pelo rosto de cada um presente. Que batalha estamos prestes a enfrentar? Nesse momento, a sala se silenciou. A pergunta pendia no ar, como uma gota d'água prestes a cair. O que mais Deus tinha preparado para elas? Qual era o plano divino que se descortinaria daquela noite, transformando dores em testemunhos que ninguém poderia calar? A expectativa parecia palpável. Algo estava prestes a se revelar. Ana olhava para o rosto de cada pessoa na capela, a expectativa pairando no ar. Os olhos de Dona Rita brilhavam, como se já soubesse de um segredo. Miguel, ao seu lado, mantinha-se firme, mas também denotava um misto de curiosidade e apreensão. A congregação pulsava em uníssono e cada coração parecia sussurrar um clamor silencioso. Deus está prestes a revelar algo muito especial para nós. Ana continuou, sentindo que as palavras fluíam dela como um rio caudaloso. Talvez tenhamos que caminhar por dores e desafios, mas isso não é em vão. Cada uma delas carrega uma mensagem poderosa. Um murmúrio de concordância se espalhou pela sala. Todos estavam prontos para ouvir e entender. Nessa noite vamos nos abrir para as 7 dores proféticas que Deus nos convida a viver. Dores que podem ser vistas como desafios, mas que na verdade são caminhos de transformação. A voz de Ana, agora firme, chamava cada um a uma nova dimensão espiritual. A primeira dor, ela anunciou com um brilho nos olhos, é a dor do desapego. Quantas vezes nos apegamos a coisas, a pessoas, a passado? Essa dor nos ensina a soltar, a confiar em Deus, a não depender do que vemos, mas do que Ele promete. Dona Rita assentiu, seu olhar refletindo sabedoria.
As lembranças de suas próprias perdas e renúncias vieram à tona como ondas quebrando na areia. O desapego é uma ferida que, quando bem compreendida, traz paz e liberdade. A segunda dor é a dor da solidão. Ana pausou, observando as expressões ao redor. Muitas vezes nos sentimos sozinhos em nossas batalhas, mas é nesse lugar que encontramos a verdadeira companhia de Deus. A solidão nos molda para a intimidade, para buscar sua presença com mais fervor. A congregação começou a respirar em uníssono. A identificação era profunda. Cada um ali tinha experimentado essa dor de diferentes formas, mas a certeza de que Deus nunca os abandonou se tornava uma realidade. Ana prosseguiu. A terceira dor é a dor da incerteza. Vivemos em tempos de dúvidas, onde o futuro parece nebuloso. Essa dor nos chama a exercer nossa fé e a acreditar nas promessas que muitas vezes podem parecer distantes. É uma oportunidade de crescer em confiança e em fé. As palavras fizeram ecoar um sentimento de renovo. Algo poderoso estava se formando naquela sala, um entendimento coletivo de que cada dor era uma ponte para algo maior. O quarto tipo de dor é a dor da refrigeração. Muitas vezes, em meio às tribulações, podemos nos sentir saturados, incapazes de continuar. Mas é nesse estado que a água viva de Deus é derramada ainda mais intensamente sobre nós. Ele nos prepara para sairmos mais fortes. Nesse momento, alguns começaram a chorar. A presença de Deus se tornava palpável. O calor da fé se espalhava e os abraços de encorajamento se multiplicavam. Ana continuou ainda mais rápida. A quinta dor é a dor do esforço. Tudo que vale a pena exige batalha. Essa dor nos ensina resiliência, nos molda e nos faz protagonistas da nossa própria história de fé. As expectações eram quase tangíveis. Ana sabia que cada uma delas poderia um dia ser um testemunho a ser compartilhado. A sexta dor é a dor do arrependimento. Cada um de nós tem seu fardo, e ao reconhecê-lo, abrimos espaço para o perdão. Essa dor nos propõe a ira e a alegria da cura, onde Deus nos transforma e nos faz novas criaturas. Os rostos estavam iluminados, e sussurros de gratidão preenchiam o ambiente, como se todos estivessem se lembrando de como Deus já havia trabalhado em suas vidas. Finalmente, a sétima dor é a dor da transformação, a dor que precede uma grande mudança. É a volta por cima que nos leva a novos começos. Cada palavra ressoava com esperança. Ana olhou ao redor, os corações esmagados estavam agora repletos de expectativa e fé. Então, concluiu, o que faremos com essas dores? Aceitaremos o convite divino para transformar cada um de nossos desafios em testemunhas de sua grandeza? O que Deus está nos comunicando através delas? Vamos agitar nossa fé para receber o novo que Ele tem para nós? As vozes ecoaram novamente na capela, fervorosas e esperançosas. O que mais Deus tinha guardado naquela noite? Uma certeza inabalável crescia no coração de todos. As revelações estavam prestes a começar, e verdadeiras luzes seriam acesas em meio à escuridão. Mas o que isso significaria para cada um deles? Qual era a próxima vitória que aguardava? A tensão no ar era palpável. Ana sabia que aquela noite era diferente. As pessoas estavam abertas, com corações prontos para receber o que Deus tinha para cada uma delas. E ela, como um canal divino, sentia a energia do Espírito Santo fluir, como uma torrente de águas vivas. Enquanto olhava nos olhos de cada membro da congregação, um calor de amor e compreensão a envolvia. Ela falou com mais intensidade, reconhecendo que aquelas dores, essas experiências que pareciam pesadas, eram na verdade convites do céu para algo grandioso. Há um propósito em tudo isso. Cada dor que enfrentamos não é um fardo, mas uma preparação para a glória que vem. A dor serve para nos moldar, nos levar a um caminho de maior compreensão sobre nós mesmos e sobre a essência do amor de Deus. Exclamou Ana, sua voz ecoando como um tambor de guerra espiritual.
Dona Rita, com um olhar iluminado, ergueu as mãos e declarou: Amém. Que seja a sua vontade. Isso fez com que um murmúrio de concordância se espalhasse, como um eco que crescia em força e fé. Queridos, continuou Ana, a dor do desapego é o início. Desprender-se do que nos prende é um passo para a libertação. Quando deixamos de lado nossa dependência emocional, abrimos espaço para que Deus preencha todos os vazios em nossa vida com sua presença. A congregação assentiu, alguns membros sussurrando palavras de reconhecimento. Era um momento de profunda conexão, como se os laços entre eles fossem fortalecidos pela compreensão compartilhada. Ana então respirou fundo e declarou: A dor da solidão essa é um convite ao abraço divino. Quando estamos sozinhos, nos tornamos mais atentos à sua voz. Essa solidão é terra fértil para o crescimento espiritual. Alguém precisa ouvir isso hoje. Deus está com você mesmo no seu mais profundo isolamento. Ele nunca desiste de você. Um silêncio reverente tomou conta da capela, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de muitos. Mas existe uma beleza enorme na incerteza, Ana prosseguiu com fervor. Ela nos impulsiona a buscar a Deus de todo o coração. O futuro é incerto, mas nossas esperanças são seguras em Cristo. No meio da tempestade, Ele é nossa âncora. Sintam isso, sintam a certeza de que Ele está aqui. As cabeças balançavam em afirmação, e uma onda de alegria começou a inundar o espaço sagrado. A energia pulsante na capela assemelhava-se a um avivamento. Meus irmãos, ela chamou, a dor da refrigeração é, na verdade, uma preparação. Estamos sendo moldados para receber o renovo. Deixe que essa dor o refinine, como o ouro passando pela chama. São nessas etapas que os maiores testemunhos nascem. Miguel, que até então estava em silêncio, levantou-se. Seus olhos estavam brilhando com esperança. Sim, Ana, precisamos abraçar essa dor como um parto. Uma transformação vem em meio à luta. Ana sorriu, encorajada pelas palavras. Exatamente. A dor do esforço nos ensina sobre perseverança. Cada lágrima que derramamos é uma semente para o nosso futuro. E o arrependimento? O arrependimento nos convida a deixar os fardos para trás, prontos para começar de novo com um coração restaurado. Ela viu rostos iluminados, sorrisos renovados. E então, enfatizou, a dor da transformação é aí que reside a esperança. Cada um de vocês é chamado para gerar frutos. O que foi quebrado será restaurado de uma maneira que vocês nunca imaginaram. No ar, havia uma atmosfera de expectativa. As pessoas estavam em fervor, anseio e paixão. Ana fez uma pausa, observando a cena e bradou. Agora, o que faremos com tudo isso? Quantas promessas ainda estão aguardando para serem ativadas em suas vidas? Que mudança vocês estão dispostos a manifestar a partir de agora? As vozes começaram a se entrelaçar, uma síncope de declarações de fé, e a capela ressoava com os sons de corações esperançosos. Mas aqui está o que eu lhes pergunto, disse Ana, o olhar penetrante fortalecendo suas palavras. Se todos estamos cientes de que cada dor traz consigo uma mensagem divina, como podemos nos preparar para o que vem a seguir? O que Deus ainda está nos revelando? Nesse momento, a luz na capela pareceu brilhar ainda mais intensamente, e todos se perguntaram sobre as próximas revelações, a expectativa em seus corações fervilhando. O que mais Deus tinha preparado para aqueles que não temiam as dores proféticas? A atmosfera na capela pulsava com uma energia quase palpável. Os rostos se iluminavam e a expectativa era contagiante. Ana sabia que a revelação estava prestes a acontecer, e a presença do Espírito Santo era quase intensa o suficiente para ser tocada. Queridos irmãos, começou Ana, sua voz firme e doce ao mesmo tempo, hoje vamos explorar um pouco mais as dores que nos guiam. Quero que cada um de vocês pense em sua própria jornada.
Olhe para suas histórias e veja como essas experiências podem se entrelaçar com o plano de Deus. A congregação escutava atentamente, já imersa na reflexão. Pessoas começaram a se lembrar de lutas que enfrentaram, de obstáculos que pareciam insuperáveis, mas que agora faziam parte de um grande testemunho. A primeira dor profética é a dor do chamado, Ana continuou. Vocês já tiveram a sensação de que Deus os está chamando para algo maior? Esse convite pode ser assustador, mas é também uma honra. As escolhidas de Deus frequentemente sentem esse peso, essa urgência. Não se deixem paralisar pelo medo, abracem a jornada. Corações começaram a pulsar mais rápido. Ali, naquela capela, o entendimento era coletivo. A dor do chamado não vem sozinha. É parte de um processo de crescimento que molda e transforma. A segunda dor é a dor da espera. Quem aqui já esperou por um milagre? Ana perguntou, e muitas mãos se ergueram. A espera é um tempo de preparação. Aprendemos a confiar e a desenvolver a paciência. O Senhor não nos abandona no processo. Pelo contrário, Ele está nos forjando. Miguel olhou para os lados, sentindo essa verdade ressoar em seu ser. A dor da espera era real, mas agora soava como uma promessa de esperança. Ana podia observar as lágrimas se acumulando, mas agora eram lágrimas de encorajamento. E a terceira dor, ela prosseguiu, é a dor da solidão. Às vezes, o chamado é solitário. Parece que andamos sozinhos, e é nesse vazio que Deus se revela. Na solidão, encontramos a essência de sua presença. Se você está se sentindo só, saiba que esse é o espaço onde Deus se aproxima. As cabeças balançavam em concordância. Ana sentia que cada palavra se tornava um óleo suave, curando feridas e libertando corações. Quarta dor, a dor da rejeição. Ah, essa é uma dor que muitos de vocês conhecem, dizia Ana com firmeza. Ser rejeitado é um sinal de que você está em um caminho que nem todos compreenderão. Mas isso também significa que você está indo na direção certa. As promessas de Deus muitas vezes atraem a rejeição. Não permitam que isso as desanime. Os murmúrios de amém e glória a Deus se misturavam ao som da unção que começava a se instalar entre a congregação. O clima de adoração crescia com cada palavra. A quinta dor é a dor da dúvida. Quem aqui já duvidou do seu chamado? Ana fez a pergunta e muitos assentiram. Mas essa dúvida é uma oportunidade de trazer à tona a fé. Momentos de incerteza são como chaves que abrem portas para uma confiança profunda em Deus. Nesse ponto, a luz da capela parecia brilhar com mais intensidade. Era um chamado à fé diante da incerteza. Após isso vem a dor da transformação. Ana continuou. Aquela dor que vem quando deixamos para trás antigos hábitos e comportamentos. A transformação exige renúncia, e é aqui que muitos hesitam, achando que os sacrifícios são graves demais. Mas lembrem-se, o que está por vir vale muito mais. A congregação, já empolgada, sentia que cada dor listada fazia parte de algo maior, um ciclo de crescimento espiritual. A sétima e última dor que xere a história de cada escolhida é a dor do propósito. Quando finalmente encontramos nossa razão de ser, isso vem junto com a responsabilidade. Cada um de vocês foi chamado para algo único. Então, o que vão fazer com essa dor? Ana olhou ao redor e viu olhares brilhando com novos entendimentos. Ela respirou fundo e disse, está na hora de pensarmos também em como podemos juntos transformar essas dores em testemunhos. Mas a questão é, como se preparar para o milagre que vem depois? O que Deus está prestes a revelar nas suas vidas? As vozes internas começaram a murmurar. Cada coração batia com a certeza de que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E a promessa divina estava apenas começando a se manifestar. Naquela noite cheia de promessas, Ana sentiu que a luz divina dentro da capela estava prestes a desabrochar.
Ao olhar para a congregação, viu não apenas rostos iluminados pela fé, mas corações transformados pela dor e pela esperança. Este é o tempo de manifestar os testemunhos, pensou, enquanto a fervorosa expectativa preenchia o espaço. Com a determinação de uma verdadeira líder ungida por Deus, Ana tomou uma profunda inspiração e falou: Queridos, todas essas dores que temos enfrentado são convites para algo maior. Não estamos aqui para sermos meras vítimas das circunstâncias, mas sim para abraçar a força que Deus nos deu para superar. Vamos nos unir em um clamor de transformação. A congregação respondeu como um só corpo, as vozes se unindo em um grito de fé, uma onda de adoração que parecia tocar os céus. Cada um de vocês carrega uma dor que, quando exposta, se torna uma chave para abrir portas no céu, continuou Ana. Que cada lamento se transforme em um cântico, que cada luta se torne uma mensagem poderosa. O espírito de adoração crescia e se alimentava do amor e da determinação que fluíam de cada coração presente. As lágrimas de cada um, antes de tristeza, agora eram de alegria e rendição. Ana sentiu que por trás de cada dor publicada pelo grupo estava uma revelação de Deus. É hora de enfrentar o que nos impede de avançar. É tempo de curar as feridas do passado e deixar que a luz de Deus brilhe através de nós, corajosamente proclamou Ana. E ao fazer isso, acendeu a chama de um avivamento que começava a se espalhar pelo coração de cada um. Então, algo incrível aconteceu. Dona Rita, a mulher mais velha da congregação, levantou-se novamente, agora determinada. Vocês não estão sós, ela exclamou. Lembrem-se do que aprendemos. Não estamos apenas lidando com nossas dores, mas estamos tropa de intercessores a caminho da cura. Que cada um compartilhe seu fardo e que este espaço se torne um lugar de libertação e transformação. Ana sentiu que as palavras de Dona Rita eram um clamor do Espírito, e a congregação rapidamente começou a se mover em direção ao altar. Cada um, em um ato de fé, começou a compartilhar suas próprias dores e desafios, formando uma corrente de intercessão nunca vista antes. As orações se entrelaçavam, e as vozes achavam eco nas paredes da capela, onde aquelas que um dia estavam imersas em solidão, agora se tornavam uma só alma. Com cada lágrima caída, cada dor, cada trauma, havia uma certeza de que o Senhor estava operando algo incrível. Vamos orar um pelos outros. Aqui, neste lugar sagrado, somos unidos pelo amor de Cristo, gritou Ana, com o coração ardendo em esperança. Os fiéis, juntos, começaram a orar uns pelos outros. Corações abertos, mãos unidas, o milagre da unidade se manifestava. Clara, que antes se sentia sozinha, agora olhava ao seu redor e percebia a família que nunca soube que tinha. Miguel, antes dividido pela injustiça, agora se sentia fortalecido, cercado por companheiros de luta. Aquele momento de oração era também um desafio de fé, e todos estavam dispostos a suportar algumas dores enquanto caminhavam juntos. Naquele contexto sagrado, Ana ouviu uma voz suave em seu coração. Está apenas começando, minha filha. O que você viu na vigília era apenas uma sombra do que está por vir. Ela sorriu ao perceber a profundidade da mensagem que Deus estava sussurrando em seu interior. Tudo indicava que aquelas dores, agora compartilhadas, se transformariam em grandes testemunhos de vitória e impacto na cidade de São Benedito. Vamos nos unir para uma nova missão. Precisamos sair da capela e levar essa transformação a todos que necessitam de esperança. Vamos ser a luz na escuridão, bradou Ana, e as vozes em uníssono responderam, ressoando como um coro sagrado. A sentida transformação já estava em andamento nas vidas de cada um ali. Cada expressão de dor agora quebrava barreiras. A cidade estava prestes a sentir o poder do amor de Deus sendo derramado pelos escolhidos.
Enquanto as luzes da capela reluziam cada vez mais fortemente, Ana olhou para suas irmãs e irmãos de fé, sentindo-se capaz de enfrentar qualquer desafio que estivesse por vir. Estamos aqui, prontos, que venham as dores proféticas, pois com elas também chegam os testemunhos de uma nova era, exclamou, contagiando a todos com seu fervor. E assim, os clamores de vitória começaram. Vozes elevadas ao céu, corações em unidade, uma nova jornada se desenrolava diante de São Benedito. Sem dúvida, cada um ali estava prestes a testemunhar não só a cura de suas próprias feridas, mas a transformação de toda uma comunidade. Por fim, Ana lembrou-se da promessa de que a jornada estava apenas começando. A visão da cidade unida em fé salpicou sua mente enquanto o tempo parecia parar. Com cada passo que davam, eram guiados mais perto do propósito divino. Observando as esperanças renascendo, Ana falou uma última vez. Acreditamos, Senhor, que a luz do teu amor nos guie, que sejamos instrumentos de transformação em tuas mãos. Enquanto a congregação respondia com um poderoso Amém, sentiram juntos a inexplicável paz invadir seus corações. A noite terminará, mas a jornada de fé só começava. Agora, que tal você fazer parte desse movimento? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que irão impactar a sua vida. Cada like que você deixar é um sinal de apoio à nossa missão divina. Não fique de fora. Comente aqui suas reações e testemunhos sobre como essa história tocou seu coração. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação.